dia, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 17, fala assim: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo de Deus, porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu ouvirei. Então, a Bíblia está dizendo que nós não devemos ser parcial com ninguém, seja pequeno ou seja grande. Nós não devemos ser parciais, não aplicar a lei. Ou seja, eu não posso punir um irmãozinho só porque ele é membro e passar a mão na cabeça de um pastor. Ah, mas o pastor é grande, né? Entre aspas, né? Ninguém é grande. Ah, mas o pastor é conhecido, é famoso, é grande, é pregador famoso. Eu não posso aplicar a lei, punir aquele irmãozinho da igreja que é um diácono, é um obreiro, é um membro que se prostituiu, por exemplo, e eu não posso expulsá-lo ou aplicar lei pesada contra ele, sendo que eu sei que aquele pastor, aquele bispo, aquela pessoa maior, supostamente maior do que ele, está fazendo igual ou pior, e eu estou passando a mão. Então, Deus não quer isso em lugar nenhum, nem dentro nem fora das igrejas. Em lugar nenhum nós devemos praticar isso. Deus não quer isso. Nem dentro nem fora das igrejas. Eu estou falando isso porque, na lei de Moisés fala sobre o apedrejamento. Você lembra que queriam apedrejar aquela mulher e Jesus escreveu na areia, diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra? Tudo bem, eles queriam aplicar nela a lei de Moisés. Eles queriam aplicar a lei, e se eles aplicassem a lei, eles não estariam errados. Se eles não tivessem levado ela até Jesus, tivessem aplicado a lei, eles não estariam errados. Jesus também não disse que não. Jesus também não disse que não. Ah, vocês estão errados, não sei o que, não. Ele falou: quem não tiver pecado pode tirar. Quem não tiver pecado pode jogar. O problema é que todos nós somos pecadores. Só que um pecador quer julgar o outro. Então, por que eu estava lendo isso aqui? A Bíblia diz que nós não devemos ser parciais, nem diante do pequeno, nem diante do grande. Como eu falei para você, nós vemos isso. Eu estou falando de igreja porque supostamente você está me ouvindo, você é um religioso, você frequenta alguma igreja, algum ministério, você é evangélico, você pode ser católico, eu não sei. Né? E você vê, eu imagino que você já viu isso dentro da sua igreja. Líderes aplicando leis severas para aqueles que são, aos olhos dele, pequenos e insignificantes. Aplicando lei severa àquelas pessoas que para eles não traz muito resultado. Mas aqueles que são grandes dentro do ministério, da igreja, da religião, eles muitas das vezes passam a mão na cabeça deles. Eles fazem coisas piores do que talvez você fez, do que o irmãozinho fez, e foi punido. Então, eu estava lendo aqui, depois você pode ler, 2 Samuel 11, quando Davi adulterou. A mulher de Urias adulterou com Davi, ela era casada. Ela adulterou com o rei, e depois Davi mandou Urias ir para casa, para tentar encobrir seu erro. A mulher engravidasse, dizer que era com ele, que era dele, e ele não quis, até que Davi foi ao extremo, armou para ele morrer na frente da batalha. Só que eu quero que você me entenda, é que ninguém aplicou a lei de Moisés contra essa mulher. Ninguém aplicou a lei de Moisés contra essa mulher que adulterou com Davi.
Quem ousou levantar a mão contra a mulher? A mulher do rei. Ela foi a mulher do rei. E tinha testemunhas, que a Bíblia diz que Davi mandou chamá-la. Alguém foi lá buscar ela e trouxe a ele. Então, cadê o profeta Natan? Cadê os outros profetas daquela época? Cadê os outros religiosos? Cadê os que dizem que são justos, que não quiseram aplicar a lei? Porque talvez se ela tivesse adulterado com um perrapado, né, vamos dizer assim para você entender, se ela tivesse cometido adultério com outro soldadozinho qualquer, em qualquer perrapado que fosse, eles teriam talvez aplicado a lei severa, aplicado a lei contra ela. Mas como foi mulher do rei, como foi com o rei, ninguém quis aplicar a lei. É o que eu estou falando para você. Aplicar a lei contra o irmãozinho pequeno é fácil, punir o irmãozinho pequeno é fácil. Pune aquele grandão que está escandalizando a tua igreja, pune aquele grandão que está fazendo besteira e você sabe. Eu já presenciei isso. Eu não vou dizer nomes aqui, eu estava em um certo lugar, e aí tinha um pastor que dentro nesse estado ele era considerado um cara de renome, entre aspas, né? E aí descobriu-se que ele estava fazendo besteira. Descobriu-se que ele estava fazendo besteira. Aí eu falei para o líder dele, falei, olha, fulano de tal está fazendo isso e aquilo outro. E não só falei, apresentei provas, testemunhas. Porque a Bíblia diz, diante de 2 ou 3 testemunhas, toda a causa é julgada. Apresentei provas e testemunhas. E a liderança disse o seguinte, eu não posso fazer nada. Fulano cresce, né? Fulano traz resultado. Eu vou fazer o que contra ele? Então, essa é a visão, muitas das vezes, de muitas lideranças. Ah, fulano cresce, fulano traz resultado. Você está me entendendo, né? Eu não vou punir ele, mas aquele pastorzinho que está lá num bairro, lá num núcleozinho, num trabalho especial, ele é punido, como eu já vi muitos pastorezinhos que fizeram menos do que esse outro pastor. Fizeram muito menos. Foram tirados da obra, expulsos e envergonhados na frente de todo mundo. E os grandões que dão resultado, eles passam a mão na cabeça, muitas das vezes só troca só de estado ou manda para um lugar longe para ver se abafa o caso. Então, Deus está vendo essas injustiças dentro da igreja. Eu estou falando isso para você que é líder, você que é pastor ou pretende ser, cuidado, porque essas coisinhas também, elas se derrubam diante de Deus. Deus não gosta de injustiça, ele fala, não sejais parciais na lei, não aplicar na lei. Não seja. Temos que tratar todo mundo igual. Diante de Deus, diante da lei. Se você quiser chamar a atenção daquele irmãozinho no meio da igreja, chame. Né? A Bíblia aconselha você se chamar ele à parte, tá? E dar uns conselhos. Se ele não mudar, aí você apresenta para a igreja o problema. Mas, se você quiser fazer isso, você faça. Mas quando aquele grandão também fizer, você tem que também falar para todo mundo. Senão você vai ser parcial, senão você vai estar errado diante de Deus. Então, isso acontece às vezes, se a gente não vigiar, no nosso dia a dia. O nosso colega de trabalho faz alguma coisa, a gente quer mostrar que é santo, que é duro, que é correto. Ah, faz aquilo, entrega, faz aquilo outro, julga, condena com as palavras. Mas quando é o patrão, quando é alguém grande dentro da empresa, a gente fica, não, deixa para lá, entendeu? Então nós não podemos ser covardes numa aplicada lei diante de ninguém. Deus abençoe você. Estamos aqui todos os domingos gravando uma mensagem. Sou o pastor Emanuel.